2 Coríntios 12, de 7 a 10. Amém? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, de 7 a 10. Diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, carecemos muito, muito. Na verdade, completamente, da intervenção do Teu Espírito nessa hora. Só Ele pode nos conduzir nessa verdade. Só Ele pode nos ensinar essa verdade. Só Ele pode, Senhor, ministrar o nosso coração. Somente Ele, Senhor, porque esse é o propósito. Essa é a função do Espírito, nos conduzir em toda a verdade. Por isso nós rogamos ao Senhor que mentes e corações sejam cativas ao Espírito do Senhor nessa hora. Ó Deus, abra o nosso entendimento. Amarra o valente. Não deixa, Senhor, que ele roube a semente. Consola-nos, conforta-nos, corrija-nos, encoraja-nos. Mas sobretudo, Senhor, exalta o seu Filho neste lugar. Receba glória para si e nos conforma a imagem de Cristo, em nome de Jesus. Preste atenção, eu quero passear com você um pouco hoje pela vida do apóstolo Paulo. E na verdade vou voltar nesse texto que nós lemos no final, se Deus assim permitir. Mas eu quero trazer um tema hoje que é raro eu fazer, que geralmente a gente ministra mensagem de maneira expositiva. Mas eu quero dar um tema. E o tema é: acima das circunstâncias e debaixo da graça. Acima das circunstâncias e debaixo da graça. Preste muita atenção, que eu quero situar você um pouco a vida do apóstolo Paulo e aprender com ela. Quero utilizar a história desse homem para mostrar para nós, talvez, e compartilhar conosco qual o propósito de Deus e como Deus conduz a vida dos seus filhos. O que de fato é um evangelho robusto, sadio, equilibrado, santo. Esse homem que morreu pobre, velho, abandonado, tirado de uma masmorra, levado para um patíbulo para ter a sua cabeça degolada. Esse homem, certamente o maior apóstolo, o maior missionário, o maior teólogo, o maior plantador de igreja. Na verdade, um dos homens mais influentes de todo o mundo. Paulo foi o homem que influenciou e influencia até hoje os seus escritos. Talvez depois de Jesus Cristo, ninguém influenciou mais o mundo que o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, se fosse ser lido a vida desse homem, principalmente por aqueles da teologia da prosperidade, ele ia ser um fracasso. Porque ele morreu pobre, ele morreu velho, ele morreu esquecido, ele morreu sozinho. Na verdade, a Bíblia vai dizer que ele não tinha nem um casaco para se aquecer no frio da masmorra romana, que o Império Romano no período de inverno chegava ao grau abaixo de 0.
Quem foi esse homem que sai da academia de teologia, do centro teológico do mundo, Jerusalém, que foi ensinado e aprendeu aos pés de Gamaliel, neto de um dos maiores rabinos da história do judaísmo, Hilel? Quem foi esse homem que foi preparado desde o início para ser um grande rabino, um grande mestre? Na verdade, a Bíblia vai trazer algumas informações e é muito difícil entender a vida do apóstolo Paulo nas Escrituras de maneira cronológica, mas eu quero trazer para você algumas informações a respeito do apóstolo Paulo. A primeira informação que nós temos a respeito do apóstolo Paulo está em Filipenses, capítulo 3, versículos 5 e 6, e ele vai dizer assim a respeito dele: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Um homem de uma vida ilibada, um homem de um conhecimento altamente profundo e um intelecto muito apurado. Quem foi esse homem? A outra informação que vai trazer de Paulo, em Atos capítulo 22, versículo 3, fala que Paulo foi enviado a Jerusalém para estudar com um grande rabino, para ser preparado para ser um grande teólogo, um grande mestre da lei. Paulo então estuda, Paulo se prepara, e a história vai dizer que o apóstolo Paulo se destaca entre outros do seu tempo. Torna-se então um homem de uma cultura invulgar, um homem profundo, um homem inteligente, hebreu de hebreus, um poliglota. Pelo menos 3 idiomas o apóstolo Paulo falava. Saulo então, ainda Saulo se torna esse homem. O conhecimento de Saulo era tamanho, que quando ele vai para Atenas, a cidade dos grandes filósofos e pensadores do pensamento grego, da mitologia grega, Péricles, Aristóteles, Platão, Paulo senta e discute com os discípulos desses homens, com os pensadores lá em Atenas, com os chamados epicureus e os chamados estoicos. E ali na capital do conhecimento grego, Paulo, esse homem, planta e finca a bandeira do evangelho no meio desses homens com o intelecto talvez mais apurado de todos os tempos naquela época. Esse é Paulo. Saulo crescia mais do que os outros, porém, preste atenção, enquanto Saulo crescia como rabino, crescia não na badalada Jerusalém, mas na esquecida Nazaré da Galileia, um outro rabino, que não estava estudando nas escolas teológicas de Jerusalém, porque na verdade a teologia foi criada para tentar desvendar esse homem, para tentar entender esse rabino. Enquanto Saulo crescia e se preparava como rabino, crescia também em Nazaré na Galileia um outro rabino, mas esse rabino estava sendo treinado não nas escolas teológicas, mas numa carpintaria, com as suas mãos calejadas de trabalho. Na verdade, esse rabino não possuía teologia, porque a teologia falava a respeito dele, e sempre falou a respeito dele. Na verdade, a teologia foi criada para se falar dele, para se estudar a vida dele, para se saber quem é esse rabino. E o projeto, talvez, da família do apóstolo Paulo, uma família tradicional de Jerusalém, a tribo nobre de Jerusalém, a tribo de Benjamim, seria possivelmente frustrado, tal quanto foi frustrado, porque os propósitos de Deus sempre irão prevalecer sobre a vontade humana. Nada do que o homem pode fazer pode alterar os desígnios e os propósitos de Deus. Preste atenção. E em pouco tempo, Saulo iria se encontrar com esse rabino. Na verdade, esse rabino iria encontrar Saulo. Diz as escrituras que aos 30 anos de idade, esse rabino sai de Nazaré, na Galileia,
e vai ser batizado por João Batista. E quando ele é batizado por João Batista, ele começa a anunciar o evangelho aos pobres. E aí Jerusalém agora e a Palestina começa a ser sacudida por esse homem. Os cegos começam a enxergar, os aleijados começam a andar, aos pobres é anunciado o reino de Deus, os coxos vão andando, e milagres vão acontecendo, e uma inveja mortal chega ao coração dos rabinos em Jerusalém. Uma inveja mortal nasce no coração dos líderes, e aí então eles tramam contra esse rabino, levanta acusação falsa, reúne o sinédrio em uma reunião ilícita, numa quinta-feira à noite, tramam uma acusação falsa contra esse rabino, prendem esse rabino, colocam ele na cruz, morre esse rabino em Jerusalém. Mas 3 dias depois, o que era um alvoroço se tornou ainda muito maior, porque algumas mulheres saem no domingo pela manhã e vai visitar o templo, então o túmulo desse rabino. E quando eles chegam no túmulo desse rabino, eles veem a pedra removida, mas não de fora para dentro e de dentro para fora. A notícia é: porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo, ressuscita esse rabino. E aí então agora o Saulo passa a ser o maior perseguidor da igreja de todos os tempos. Essa notícia coloca Jerusalém de perna para o ar. E nesse momento Saulo começa a perseguir a igreja. Atos capítulo 9 versículo 1 vai dizer o seguinte: que Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos. 1 Timóteo 1,13, ele mesmo, Saulo, vai dizer e vai dar a definição de quem ele era. Ele vai se chamar de blasfemo e de perseguidor insolente da igreja. Atos 8,13 diz que ele assolava a igreja de Deus. Mas não só assolava a igreja de Deus. Gálatas capítulo 1 versículo 13 vai dizer que ele também esmagava e devastava a igreja de Deus. Na verdade, Saulo era um assassino. Ele não era só um perseguidor da igreja de Deus. Ele não só cerrava cristãos na prisão, ele não só dava o seu voto contra os discípulos e contra os cristãos, mas também os matava, consentia na morte, enviava para a morte. Esse é Saulo de Tarso. E na verdade Atos 26 versículo 9 vai dizer que Saulo entendia que ele precisava, que por zelo ele precisava perseguir a Cristo. Ele não era só perseguidor dos cristãos, ele não era só perseguidor do caminho dos cristãos, mas ele também perseguia o próprio Cristo. Essa é a primeira parte da vida de Saulo. Atos 26 vai dizer que Saulo obrigava os cristãos a blasfemar contra Deus. No versículo 12 vai narrar então um encontro em Atos 26, que na verdade acontece em Atos capítulo 9. Saulo, ele é um homem indomável, uma fera brutal, que lança cristãos nas prisões, que mata cristãos, que assola cristãos, que prende cristãos, que é inimigo declarado de Cristo e do cristianismo, inimigo declarado dos discípulos. Esse é Saulo. O que ele faz? No capítulo 9 de Atos, o rabino da Galileia brada dos céus e diz: Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. E aquele que é indomável, aquele que é o homem que esteve sempre por cima de todos os cristãos, aquele que é o homem que pisava nos cristãos, aquele que consentiu na morte de Estevão, aquele que as vestes de Estevão caiu nos seus pés, aquele que se manteve sempre altivo diante dos cristãos e entendendo que precisava perseguir, matar, encerrar em prisões, agora está lançado no chão por aquele rabino que nasceu em Nazaré, que veio da Galileia, que ressuscitou ao terceiro dia. Ele lança Saulo por terra e ele diz o seguinte: Saulo, por que você está me perseguindo? Por que você está me perseguindo, Saulo? E ele diz: quem é, Senhor? Eu sou Cristo, a quem tu persegues. Saulo então, diz a Bíblia, que ele é levado cego para a casa de Judas, na rua direita,
de Damasco. E ali ele fica. O Espírito do Senhor fala a um outro discípulo chamado Ananias, e diz: Ananias, vai até a casa de Judas, a rua direita, e lá impõe as suas mãos sobre Saulo de Tarso, e ora por ele para ele ser curado. E Ananias fala: Senhor, eu ouvi falar que esse homem está matando os cristãos, eu ouvi falar que esse homem está perseguindo a igreja, eu ouvi falar que esse homem está encerrando cristãos e seus discípulos na prisão. E o Senhor fala assim: Ananias, vai, porque esse homem para mim é vaso escolhido, eu tenho uma obra para ele, eu vou enviar ele aos gentios, vai e ora por ele. Ananias obedece, ora por Saulo. Só que diz o texto em Atos, que quando Ananias chega para orar por Saulo, Saulo de Tarso está orando. Ele põe a mão sobre Saulo, Saulo é curado, volta a enxergar. E se você puder abrir a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 9, eu quero que você leia comigo. Atos capítulo 9, versículo 20. Diz assim, Atos 9, 20. Logo após a conversão dele, ele está em Damasco e logo pregava nas sinagogas a Jesus Cristo, afirmando que este é o Filho de Deus. Saulo imediatamente passa a pregar, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Mas eu quero levar você para o versículo 22, onde ele vai dizer o seguinte: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Um doutor chamado Ray Stedman, ele escreve a respeito de Saulo e ele diz o seguinte: existe uma diferença do versículo 22 e um tempo entre o 22 e o 20. A diferença está em que o versículo 20 de Atos capítulo 9 vai dizer que Saulo, ele afirmava, mas o versículo de 22 vai dizer que Saulo demonstrava. E qual é a diferença de afirmar e demonstrar? Afirmar você afirma com palavras, demonstrar você demonstra com poder, você demonstra com atos, você demonstra com a manifestação, você vai provar uma tese de maneira clara e palpável. Dr. Roy Stedman vai dizer então que a diferença está nisso, mas eu quero trazer você para entender. A Escritura vai dizer que ele demonstrava, e a diferença é muito clara de se entender, preste atenção. Se você for comigo para a história de Saulo de Tarso, você vai entender o seguinte: Saulo, quando ele se converte, ele passa a pregar em Damasco e começa a declarar isso. Contudo, levanta-se uma perseguição contra ele em Damasco. Saulo está desejoso de ir para Jerusalém. Só que aí os discípulos entendem e percebem que aqueles que estão ali, que Saulo não seria recebido bem em Jerusalém. Mas mesmo assim ele insiste a ir para Jerusalém, onde estavam os apóstolos. Só que antes de ir para lá, Gálatas capítulo 1, versículo 15 a 17, diz que assim que Saulo se converte, ele não sobe mais para Jerusalém, ele não vai onde estavam os apóstolos, nem consulta carne nem sangue, mas ele vai para a Arábia, e na Arábia ele passa 3 anos ali, fazendo o quê? Segundo o reverendo Hernandes, um seminário intensivo com Cristo. Lá Saulo vai reler o Antigo Testamento que ele dominava, mas agora ele não vai mais reler sobre a ótica dos judeus, mas vai reler sobre a ótica da graça, sobre a ótica da nova aliança, sobre a ótica do novo nascimento. É diferente aí. Ele não lê mais o Antigo Testamento para defender uma bandeira judaica, mas lê o Antigo Testamento para poder entender quem era o Messias. E Saulo então passa 3 anos se preparando. Saulo retorna, e ele retorna para Damasco. E aí preste atenção, essa é a diferença. Dr. Ray Stedman vai dizer que no versículo 20 Saulo está pregando, mas que o versículo 22 se encaixa exatamente nesses 3 anos depois do apóstolo Paulo, porque agora ele retorna, não com um pensamento a respeito de quem é Cristo, não afirmando somente quem é Cristo, mas sobretudo demonstrando quem é Cristo, demonstrando com poder. Por isso ele escreveu o seguinte: olha,
O evangelho por mim pregado não foi o evangelho de palavras de persuasão humana ou de conhecimento humano, mas sobretudo de manifestação de poder. Contudo, levanta-se uma perseguição quando ele retorna. Se você vê aí os versículos à frente, decorridos muitos dias, versículo 23, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém o plano dele chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram de noite, colocando num cesto, desceram pela muralha. E aí Saulo agora vai para Jerusalém. E existe uma tese interessante. O reverendo Hernandes escreveu um livro sobre a vida de Paulo. E ele vai levantar uma tese interessante a respeito. Eu gosto dessa, eu quero ficar com essa. Saulo vai para Jerusalém. E Saulo vai para Jerusalém com algo dentro do seu coração, possivelmente. E eu penso que até aqui nesse momento, ele ainda não havia compreendido a graça de Deus que havia alcançado sua vida. Ele ainda não havia entendido completamente a doutrina da nova aliança e da graça de Deus. Preste atenção onde nós vamos chegar. Saulo vai para Jerusalém, certamente com a ideia na mente: olha, eu sou o homem mais preparado para liderar a igreja em Jerusalém. Por quê? E ele tinha razões claras para pensar nisso aí. Primeiro, todos os discípulos de Jesus e os apóstolos eram galileus. E Galileu era discriminado em Jerusalém. Que é a prova? Lembra de Atos 2? Quando o Espírito desceu sobre eles, eles zombaram e falaram assim: estão bêbados. Não são esses aí galileus? Galileu não era bem recebido em Jerusalém. Pode vir alguma coisa boa da Galileia? Essa era a fala em Jerusalém. Primeiro, os discípulos eram todos galileus. Segundo, eram iletrados a maioria deles. Saulo era preparado, andava pelos corredores do conhecimento de Jerusalém, conhecia a lei, sabia exatamente como ser e se portar dentro de Jerusalém. Era um hebreu de hebreus, era de uma tribo nobre de Jerusalém. Na verdade, o que Saulo está dizendo é o seguinte: eu vou para Jerusalém porque não tem talvez um homem mais preparado do que eu para liderar a igreja em Jerusalém. Um homem altamente capacitado, poliglota, treinado. Mas observe o que aconteceu no versículo 26 de Atos 9. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se aos discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que fosse um discípulo. Ele chega em Jerusalém e os discípulos o rejeitam. Ele chega em Jerusalém e o colégio apostólico o rejeita. E então Barnabé, um homem piedoso, um discípulo piedoso, pega Saulo, leva Saulo para o meio dos discípulos e fala o seguinte: olha, e conta a história, e fala: recebam ele. E então ele é recebido em Jerusalém. Mas olha que coisa interessante. Saulo fica pouco tempo em Jerusalém. Ele ali discutia com os helenistas. Mas em Jerusalém se levanta de novo uma perseguição contra ele e procuram tirar a vida. Chegou ao conhecimento dos discípulos, dos apóstolos. Então eles levaram Saulo até Cesareia e mandaram ele para Tarso. Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: Saulo acreditava que ele era o mais capacitado para liderar Jerusalém, o mais preparado para liderar a igreja. Só que preste atenção no texto. Quando ele vai embora de Jerusalém, a igreja cresce e tem paz. Não? Olha o texto. Tendo, porém, versículo 30 de Atos 9, chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram até Cesareia e dali o enviaram para Tarso, a cidade que ele tinha nascido. Versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando, caminhando no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo,
crescia em número. Imagina os pastores que estão aqui. Você sai da igreja, a igreja começa a crescer, tem paz. Coisa boa para nós, hein? Esse foi Saulo. Na verdade ele chegou e falou: Senhor, não tem ninguém melhor para liderar Jerusalém, para liderar a igreja de Jerusalém. Sabe o que acontece com ele? Deus está começando a ensinar para ele. Agora é o ponto que eu quero entrar na mensagem. Deus está começando a ensinar para Saulo que tudo depende de Deus e que nada depende dele ou de homem nenhum. Sabe o que acontece com ele? Ele é mandado para Tarso e lá ele fica 14 anos no esquecimento. 14 anos, aquele que achou que era o mais preparado, aquele que achou que era o mais capacitado. Mas a obra de Deus não precisa de grandes estrelas, a obra de Deus não precisa de grandes homens, a obra de Deus precisa de homens e mulheres que se parecem com Cristo, que desejam se parecer com Cristo. E aí o que acontece com Saulo? Enviado para Tarso. É Deus falando para ele: meu filho, volta para casa, vai para lá e fica lá. Mas a obra continua. Uma grande obra então começa a acontecer na Antioquia. O colégio apostólico em Jerusalém reúne e envia para Antioquia o melhor pastor de Jerusalém, Barnabé. Barnabé então se lembra de Saulo e manda trazer Saulo para Antioquia. E ali ele pega e começa a ensinar, e durante 1 ano e meio Saulo e Barnabé começam a ensinar a verdade, e começam a ensinar o evangelho da graça, e começam a ensinar a salvação por meio da fé, pela graça mediante a fé. E eles começam a crescer, e o Espírito de Deus é derramado sobre aquela igreja, e aquela igreja passa a orar, e o Espírito do Senhor fala o seguinte: olha, separai para mim Barnabé e a Saulo, porque eu tenho uma obra para eles. 1 ano e meio depois de 14 anos de esquecimento, eu vou enviar eles aos gentios. Mas preste atenção, Deus nos chamou, o Espírito não falou Saulo e Barnabé, falou Barnabé e Saulo. Saulo, você vai ser reserva, você vai ser liderado, você vai ser pastoreado por um pastor, você vai ser ensinado por Barnabé, você vai andar com Barnabé, à sombra de Barnabé. E eles partem para a primeira viagem missionária. É interessante que o Senhor está ensinando para ele, e toda a trajetória do apóstolo Paulo está ensinando para ele. O Senhor está ensinando para ele assim: Saulo, você vai andar acima das circunstâncias, porém sempre debaixo da graça. Sabe o que é isso? Nós vamos chegar lá, você vai entender. Deus ordena ele sair de Jerusalém. Ele vai, 14 anos em Tarso. Depois Barnabé lembra dele, leva ele para Antioquia, passa 1 ano e meio. Depois ele é enviado para as missões. E ali então, Atos capítulo 13 vai narrar e vai dizer que Saulo, ele chega diante de um procônsul chamado Sérgio Paulo. Um mágico tenta impedir Saulo de pregar o evangelho. Saulo amaldiçoa e ele fica cego. O procônsul aceita Cristo, recebe a Cristo como seu Senhor, entrega a sua vida, o evangelho é pregado para ele. Paulo sai então, e a partir desse momento ele para de usar o seu nome judaico, Saulo, e passa a usar o seu nome romano, Paulo. E aí, a partir de agora, Paulo começa a escrever a história do maior líder do cristianismo. Ele começa agora a desempenhar a função do maior plantador de igreja da história do cristianismo. Ele sai com Barnabé para essa viagem. Quando ele atravessa a região de Pafos, ele passa por Pafos e depois vai para Perge, na Panfilha. O jovem João Marcos, que ia com eles, desiste e volta para trás. Várias teses são levantadas porque João Marcos deixou Saulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. Mas eu fico com uma. A região de Perge, na Panfilha, era uma região alagadíssima, onde era o centro de muitas enfermidades.
muitas doenças, como malária. Possivelmente, Paulo adoeceu nessa região, porque fala que Paulo foi aos Gálatas e pregou aos Gálatas por causa de uma enfermidade física. Enfermidade essa que talvez, segundo uma grande parte de estudiosos, seja aquela do espinho na carne, que o impedia. Talvez Paulo tinha uma enfermidade que o causava grandes dores de cabeça ao ponto de atrapalhar a sua visão, de causar problemas na sua visão. Por isso muitas vezes ele precisava de alguém para escrever as suas mensagens, para escrever as suas cartas para ele. Paulo, ele sai da região da Panfilha e vai pregar o evangelho na região da Galácia. E ali ele começa a plantar igrejas. E ele planta igrejas em Antioquia. Ele planta igrejas na região de Derbe, de Listra. Paulo começa então a plantar várias igrejas debaixo de muita perseguição, debaixo de naufrágio, de sangue, de suor. E quando ele retorna ali daquela região da Galácia, Listra, Icônio, Derbe, e ele retorna para Jerusalém para poder compartilhar com o colégio apostólico as coisas que Deus havia feito nessa região dos gentios, uma inveja brota no meio dos líderes judaicos. E aonde Paulo saía, que ele plantava e saía com a igreja, chegava um grupo judaizante e falava o seguinte: olha, esse cristianismo que vocês viram e tão maravilhados é tão somente o judaísmo melhorado. Vocês precisam guardar as leis judaicas, vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam comer, deixar de comer isso, vocês precisam participar das festas, disso. E Paulo então escreve a carta aos Gálatas. É a primeira carta que ele escreve. Ele diz: é a carta patente da liberdade cristã, onde ele diz: não, a salvação é somente pela graça, mediante a fé em Cristo. Vocês são livres. Mas preste atenção. Paulo retorna da sua primeira viagem missionária. E se você abrir a sua Bíblia comigo, Atos 20, versículo 22 e 23. Ele está em Mileto, vai se despedir dos presbíteros. Ele reúne os presbíteros e fala o seguinte: olha, eu vou voltar. E eles falam o seguinte: não faz isso. Você sabe que eles estão procurando tirar a sua vida. Você sabe que eles estão procurando te matar. É suicídio ir para lá. É suicídio retornar para lá. E ele então escreve isso. Versículo 22. E agora, constrangido no meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. E ele diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Jesus Cristo que me salvou. Preste atenção, enquanto as pessoas estão tentando parar esse homem, ele fala o seguinte: olha, preste atenção, a minha vida não é mais importante que o evangelho. O evangelho de Cristo, a obra de Cristo é mais importante que a minha vida. Para que vocês estão com medo? O Espírito de Deus já me falou que de cidade em cidade o que me espera são cadeias e prisões. Você fazia uma viagem dessa, irmão? Deus levanta os meninos aqui da igreja, os que oram aqui madrugada, missionário. Meu filho, vocês vão lá para o sertão, mas pode ficar sabendo, lá vocês vão tomar um cacete. O povo vai tacar pedra nos vocês. Os devotos do Padre Cícero vão mandar prender vocês. Vocês vão tomar uma surra. Vocês vão apanhar de dia e de noite. Vão pegar agulha e enfiar debaixo do seu dedo. Você vai? Você vai só se juntar, né? O Ademar, a Sayonara, o Luciano. Botar a turma aqui, tudo trabucado aqui assim. Bora. Os PM da igreja. Paulo fala: eu vou.
Porque o Evangelho importa que eu complete a carreira, importa que eu complete o chamado, importa que eu pregue o Evangelho, importa que eu ensine a doutrina da graça, importa que eu ensine esse povo a salvação por meio da graça. O Evangelho é mais importante que a minha vida. É isso que Paulo está dizendo. Esse homem vai. E o que espera ele? Prisão. Vamos ver o resultado. A resposta, Atos 21, versículo 11, ele dá uma palavra interessante. Olha isso aí. Quando ele chega, em Cesareia. Chega ali um profeta chamado Ágabo. E ele pega Paulo, enrola um cinto nele e diz o seguinte: diz o Espírito Santo, versículo 11: assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, por quê? Porque Lucas também estava aqui, ele que escreve Atos. Tanto nós, como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois eu estou pronto não só para ser preso, mas até morrer em Jerusalém pelo nome de Cristo. Como porém não persuadimos, conformados dissemos: faça a vontade do Senhor. Resposta de Paulo para eles: o que vocês estão chorando? Vocês estão preocupados com o quê? Eu não só estou pronto a sofrer e ser preso por causa dele, mas eu estou pronto a morrer por causa dele, porque agradável é ao Senhor, diz as Escrituras, a morte dos seus santos. Mas vamos saber a recompensa dele então. Ele vai narrar uma lista, ele vai trazer uma lista. Vai para 2 Coríntios, você vê a lista dele. Ah, como o Senhor não vai me conceder uma graça dessa. Uma graça. Segunda Coríntios capítulo 11, versículo 23. Segunda Coríntios 11. Olha que graça que esse homem alcança. Olha a recompensa do grande plantador de igreja. E você chora me engano, porque o pastor não te cumprimenta. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. Aí ele vai dizer: 195 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menor. Ou seja, 40 açoites menor, 39 vezes 5, 195. Fui 3 vezes fustigado com varas. Fustigar é cacete, irmão. Surra com vara. Apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de ladrões, salteadores, em perigo entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigo nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, fome, sede, jejum muitas vezes, frio, nudez, além das coisas exteriores que pesam sobre mim diariamente, preocupação com todas as igrejas. Olha que lista boa. Naufrágio, açoite, prisão, fome, frio, nudez, roubo, espancamento, naufrágio. Será que justifica o que ele escreveu em Gálatas 6,17? Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Esse é Paulo. Esse homem então vai para Jerusalém. Paulo é preso. Mas só para refrescar sua memória já esclarecida, Paulo é preso em Éfeso, Paulo é preso em Cesareia, Paulo é preso em Roma, sofrendo na carne. E ele recebe uma revelação, tem uma experiência profunda com Deus.
Mas o versículo 11 que nós lemos, capítulo 11, o texto que nós lemos no início, ele vai dizer o seguinte, capítulo 12, 2 Coríntios. Ele desvia então o olhar para o que ele chama de um espinho na carne. E ele chama esse espinho na carne de um mensageiro de Satanás, para que ele não se ensoberbecesse, não se envaidecesse. E aquele então que consegue enfrentar naufrágios, frio, açoites, varadas, cadeias, prisões, abandono, percebe um espinho. Esse espinho o acompanha e o fustiga, e diz ele que o esbofeteia. E da mesma forma que Jesus orou 3 vezes no Getsemane pedindo ao Senhor para que passasse dele o cálice, Paulo orou 3 vezes pedindo ao Senhor para que tirasse dele o espinho da carne. O Senhor não tirou o Getsemane, não tirou a cruz de Cristo e nem o cálice, mas enviou o seu anjo para consolá-lo. Da mesma forma o Senhor não tirou o espinho da carne de Paulo e falou: Paulo, o seguinte, preste atenção, Paulo, a partir de agora eu vou ampliar a sua visão a respeito de graça. Esse evangelho que você prega, esse evangelho que você ensina, eu vou ampliar a sua visão. E quando Paulo então está gemendo de dor e clamando ao Senhor para que retire esse espinho, ele fala a maior descrição, talvez uma das maiores descrições do Novo Testamento. Ele diz: meu filho, você não entendeu ainda, a minha graça é suficiente para você. Você vai viver sempre acima das circunstâncias. Esse espinho não é nada em se comparar com a minha graça. A minha graça é melhor que a vida, a minha graça te basta. Preste atenção, meu irmão, o que a Escritura está dizendo para mim e para você é o seguinte: olha, essa circunstância que você está passando não é nada perto da graça de Deus. Sabe por que dói em você? Dói em mim? Porque nós olhamos para nós e para o espinho e não para a graça. Quando a gente olha para a graça, o discurso muda. A graça é tão boa, a graça é tão perfeita, a graça é tão santa, que nos leva a sentir prazer na fraqueza. Paulo fala assim: então eu sinto prazer, eu quero ser fraco, para que a graça de Deus seja derramada sobre mim. Meu irmão, se a graça é maior do que a vida, ela é muito maior do que essa circunstância que você está passando. Se a graça é maior do que a vida, a graça é muito maior do que essa dor que você está sentindo. Se a graça é muito melhor que a vida, ela é muito melhor, meu irmão, do que essa dificuldade temporal que nós estamos passando. A graça é suficiente. O que Deus está dizendo para Paulo: Paulo, preste atenção, a minha graça é suficiente para você. Preste atenção numa coisa, querido, guarde isso. As dificuldades que nós passamos agora é uma grande oportunidade para nós ampliarmos nossa visão a respeito de graça. Toda dificuldade que você passa é uma grande oportunidade para você entender a graça, não de maneira teórica, teológica, mas na prática, de entender a graça de Deus. As suas quedas, as suas fraquezas, as suas falhas, as suas decepções são uma grande oportunidade para ampliar a sua visão a respeito de graça. Ele vai dizer: minha graça é maior que a vida, ela é muito melhor que a vida. E aí então, depois dessa revelação, ampliar a sua visão a respeito de graça, o grande apóstolo, o maior plantador de igrejas, o homem que mais influenciou o mundo depois de Jesus, o homem que mais levou pessoas a Cristo, ele está sozinho,
preso em uma masmorra, pobre, velho, enfermo. E as suas últimas palavras estão registradas na sua última carta que ele escreveu. Ele lidera a igreja. A primeira prisão dele romana foi uma prisão domiciliar. A segunda, ele foi para a masmorra. De lá ele escreve essa carta. A Palestina muda de liderança e passa a ser liderada por aquele insano Nero. Ele incendeia Roma. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram queimados. Os únicos 4 que ficaram foram os bairros habitados por cristãos e por judeus. O que deu a Nero um grande álibi para poder dar a culpa do incêndio de Roma, enquanto ele se vestia de ator e do alto do seu palácio via Roma pegar fogo. Paulo agora não é um prisioneiro judaico. Paulo não é um prisioneiro religioso mais. Paulo é considerado um prisioneiro assassino pelos romanos, porque ele era o grande líder do cristianismo. E ele foi acusado pelo incêndio em Roma, junto com os cristãos. Nero põe a culpa do incêndio em Roma nos cristãos. E se desencadeia uma perseguição e morte ferrenha dos cristãos, onde os cristãos eram lançados no Coliseu para ser comido, devorado pelos leões famintos da Líbia, onde os cristãos eram enrolados em peles de animais para ser pisoteados por touros, comido por feras, comido por cães selvagens, onde os cristãos eram estacados e iluminavam o jardim do palácio de Nero, onde eram lançados cristãos e filhos de cristãos no Coliseu romano para ser trucidados por leões. Paulo está preso, sentenciado à morte, numa prisão romana, sozinho, depois de plantar igrejas em toda a região gentílica. O amado apóstolo Paulo. E diz a Escritura que nenhuma das defesas do apóstolo Paulo, na primeira defesa dele, ninguém apareceu para defendê-lo. Ninguém apareceu para falar nada a respeito dele. Ninguém apareceu para ser por ele. O grande plantador de igrejas, o grande missionário, o grande apóstolo, o maior doutrinador das Escrituras agora está só. As suas últimas palavras são registradas na sua carta a Timóteo, sua segunda carta a Timóteo. Eu quero ler com você essas últimas palavras. Abra comigo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo de 6 ao 18. Preste muita atenção nisso aqui. 4, de 6 a 18. 2 Timóteo 4, de 6 a 18. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, sendo amado do presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por intermédio da pregação fosse plenamente cumprida. Todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará a salvo,
para o seu reino celestial. A Ele, pois, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Preste atenção. Se você foi todas as cartas do apóstolo Paulo, ele vai deixar a sua marca no final delas. Aquele que ensinou a doutrina da graça, aquele que entendeu que o cristão precisa viver acima das circunstâncias e debaixo da graça. E o que está acontecendo hoje na igreja é cristão vivendo debaixo da circunstância e longe da graça. O que está acontecendo hoje é que uma circunstância adversa é o suficiente para nos tirar a nossa fé. Uma circunstância contrária, um problema em casa, um problema familiar, um problema no trabalho, um problema na igreja, é suficiente para nos esfriar a fé. Porque o cristianismo que está sendo apresentado ainda continua apontando para o homem, e o homem continua olhando para ele mesmo, e o homem continua querendo alívio para ele mesmo. Meu irmão, você não precisa orar para ter alívio na sua carne, você precisa orar para que tenha graça de Deus, para você continuar se mantendo firme nos propósitos do Senhor, nos desígnios do Senhor. Você não precisa de alívio, você precisa de graça. Meu filho, você não precisa de cura, você precisa de graça. Você não precisa de dinheiro, meu irmão, você precisa de graça. A graça é melhor que a vida. E Paulo deixa registrado, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele escreve no final assim: a graça seja com todos vocês. Quando ele escreve aos Coríntios, a primeira e a segunda carta, ele diz: a graça seja com todos vocês. Quando ele escreve aos Gálatas, ele diz: a graça do nosso Senhor seja com todos vocês. Quando ele escreve aos Efésios, ele diz: a graça seja com todos vocês. Aos Filipenses, ele diz no final: a graça seja com todos vocês. Aos Colossenses, ele diz: a graça seja sobre vocês. Aos Tessalonicenses, ele diz: a graça esteja sobre vocês. Ele escreve a Timóteo e diz: a graça do nosso Senhor esteja sobre sua vida. Porque Paulo entendeu que se o homem viver debaixo da graça, ele sempre irá triunfar sobre as circunstâncias. Paulo entendeu essa doutrina da graça. Paulo entendeu o evangelho da graça. Mas o que me choca nesse homem é que aprove o Senhor não relatar os últimos momentos do apóstolo Paulo. Mais uma vez eu ouvi um pastor pregar e descrever esse momento. Nunca mais eu esqueci desse relato. E esse relato me marcou que o que mais me choca nesse homem, desse evangelho, é que, segundo essas últimas palavras, ele pede algumas coisas. Ele pede para levar uma capa que ele deixou na casa de Carpo, em Troade, porque não tinha roupa. Ele está velho, doente. Ele diz aqui no versículo 16 que na defesa dele ninguém foi a favor dele. Ele ficou sozinho sendo acusado. Mas o que me choca nesse homem é que, sabendo que está sentenciado à morte, sabendo que vai morrer em poucos dias, ele pede para trazer os livros, o pergaminho, as escrituras. E a Bíblia não relata, mas esse pastor falando disso, eu posso imaginar o soldado romano, alto, forte, com pisadas firmes, um bolho de chaves, pendurado numa argola, com um pedaço de pano de couro velho na mão, talvez um pergaminho, andando naquele corredor escuro da masmorra romana, fria, com a tocha talvez de fogo na sua mão, pisando forte, um barulho de uma porta de ferro pesada e aberta, e ele vai andando e começa a gritar: prisioneiro Paulo,
prisioneiro Paulo, um velho, doente, algemado, grita do fundo da masmorra: eu estou aqui. E esse soldado vira para esse velho, o grande teólogo, o grande pastor, maior plantador de igrejas, o maior bandeirante do cristianismo, o homem que influenciou o mundo mais que todos os Césares. E ele diz: chegou a hora, velho. Entrega o pedaço de couro para Paulo. Ele pega aquele pedaço de couro, anda com aquele pedaço de couro na mão, a escritura sagrada, talvez medita em alguma palavra ali, e vai em direção ao patíbulo. E quando ele chega naquele lugar, o soldado romano olha para ele e diz: quais são as suas últimas palavras, Paulo? O que você quer dizer? Talvez esperando Paulo chorar e lamentar, e falar: eu fui esquecido. A recompensa que eu tenho por todo o meu esforço pelo cristianismo, todo o meu esforço pelo avanço do evangelho, é estar preso nessa masmorra, é estar sozinho nessa masmorra, é estar passando frio nessa masmorra, fome nessa masmorra, esquecido por todos, abandonado por todos, enfermo. Essa é a recompensa. Mas Paulo não diz isso. Paulo talvez olha para aquele soldado e diz: eu quero dizer. E Paulo então levanta os olhos para os céus e diz: ao Senhor Jesus seja a glória e a honra e o louvor pelos séculos dos séculos. Coloca a sua cabeça na guilhotina. A lâmina do soldado romano decepa-lhe o pescoço, corpo para um lado, a cabeça vai para o outro. E como diz o reverendo Hernandes, ele tomba na terra como um mártir e se coloca de pé no céu como um príncipe. Não é esse evangelho que você quer? Qual é o evangelho que você quer? Por isso então ele vai escrever a sua carta. E um dos trechos que eu mais amo dos escritos de Paulo é que ele diz: nós, cristãos, discípulos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo, porque a graça é melhor que a vida. O que mais você quer? Você já tem a graça. O que mais você quer? Se a graça já foi derramada sobre você, por que você vai murmurar ou reclamar se você tem a graça? Que o Senhor ajude a mim e a você a viver esse evangelho robusto, santo, verdadeiro. A graça é melhor que a vida. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu queria que você orasse.